Hoje, meditaremos no Salmo 42. O texto de hoje fala sobre a sede ardente de Jesus, o Messias, pela presença de Deus enquanto ele estava sofrendo na cruz, fala da confiança de Jesus, o Messias, em Deus e da sua esperança na ressurreição, fala do juízo substitutivo de Deus e da confiança absoluta de Jesus, o Messias, em Deus, e fala da vitória final de Jesus, o Messias, através da sua ressurreição. Então, como a palavra nos fala sobre isso? Hoje, queremos aprender sobre isso e compartilhar da graça. Primeiramente, o texto de hoje nos fala sobre a sede ardente de Jesus, o Messias, pela presença de Deus enquanto ele estava sofrendo na cruz. No Salmo 42, 1-2, lemos: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Este versículo revela o desejo desesperado e a obediência de Jesus, o Messias, enquanto sofria na cruz, em direção a Deus Pai. Aqui, o título ó Deus nos faz lembrar a imagem de Jesus, que há 2000 anos, no Monte Gólgota, clamou para Deus Pai dizendo, meu Deus. Isso contém uma intimidade inabalável e uma confiança profunda em Deus Pai. Aqui, ter sede significa muito mais do que um estado de sede física, significa um desejo desesperado pela sobrevivência. Assim como para um servo que vive no deserto árido, a água corrente é um elemento essencial para a sobrevivência, da mesma forma, para Jesus pendurado na cruz, a presença de Deus era a fonte de vida pela qual nada poderia ser trocado. Isso não significa que a divindade ou o poder de Jesus, o Filho, tenham diminuído, mas sim que Jesus, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, estava mostrando o exemplo de quem deve confiar e obedecer a Deus. Além disso, aqui a alma significa a vida e o ser por inteiro, e buscar não é simplesmente verificar a localização, mas significa que todo o seu ser se lança desesperadamente em direção a Deus. Assim, a vida de Jesus foi cheia de desejo por Deus e obediência à vontade de Deus, do início ao fim. De fato, durante o seu ministério público, Jesus subia aos montes sozinho para orar, buscava a Deus até de madrugada e confessou: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Na verdade, vemos que a vida de Jesus é sublimada em um desejo e obediência ainda mais profundos enquanto ele caminha em direção à cruz. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Esse desejo e obediência de Jesus levam a uma sede ardente pela restauração da presença de Deus Pai. Isso porque a cruz do Gólgota foi o lugar da separação espiritual onde Jesus, o Filho, que carregava o fardo dos pecados da humanidade, foi temporariamente separado da presença de Deus Pai. Por isso, Jesus ansiava mais do que ninguém por aquele momento em que a presença eterna seria restaurada, superando a força vital de Deus Pai. Aqui, Deus vivo enfatiza que, ao contrário dos ídolos mortos, ele é o Deus que vive hoje, opera e é a fonte da vida. Isso contém uma profunda confiança naquele Deus que, para nossa salvação, estabeleceu o pacto de redenção desde a eternidade, e quando chegou o tempo, enviou seu Filho unigênito, fazendo-o derramar sangue e morrer na cruz, para conceder a vida eterna a todos os que creem em Ele, e mais ainda, naquele Deus que ressuscitaria o próprio Jesus da morte na cruz. E aqui, quando entrarei, expressa a paciência e a urgência em caminhar para o destino final do ministério. Especialmente, apresentar-se aqui implica a ação sacerdotal de passar pelo véu do santuário e chegar diante do Santo dos Santos, que simboliza a presença de Deus. Isso mostra que Jesus, que estava temporariamente separado de Deus Pai para carregar os pecados da humanidade, após concluir a obra de expiação, aguardava ansiosamente pelo momento da exaltação de retornar à gloriosa presença de Deus. E aqui, apresentar-se ante a face de Deus significa mais do que simplesmente encarar o rosto de Deus, significa habitar na presença completa de Deus. Isso mostra que Jesus, a quem foi prometido através do pacto de redenção antes da eternidade que, após o sofrimento na cruz, ele seria um com Deus Pai novamente, antecipava aquele momento glorioso em que, após a ressurreição e ascensão, ele se assentaria à direita do trono de Deus. No entanto, esse lamento é também uma declaração de vitória, confirmando que o sofrimento da separação espiritual que Jesus estava enfrentando nunca seria eterno. Ou seja, mesmo na extrema dor da separação de Deus, Jesus estava olhando para aquele momento em que voltaria e tinha certeza disso. Isso está profundamente alinhado com a imagem de Jesus no Evangelho de João, quando, antes de morrer na cruz, orou: Pai, glorifica-me tu mesmo junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Finalmente, confirmamos que todos os passos de Jesus, caminhando silenciosamente em direção à cruz, não foram um caminho que terminou simplesmente na morte, mas uma jornada de retorno e volta triunfante para Deus Pai.
De qualquer forma, a oração do texto de hoje nos ensina que Jesus, passando pelo processo de sofrimento que foi a cruz e a ressurreição, finalmente alcançou a plena realização da história da redenção ao sentar-se à direita do trono de Deus. Como mais a palavra nos fala? No Salmo 42, 3, 4, lemos: As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia passado com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, uma multidão que festejava. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente, onde está o teu Deus? Este versículo mostra o escárnio e o desprezo que Jesus enfrentou durante o seu ministério público e, especialmente, no processo do seu sofrimento, e a profunda vida interior de tristeza, paciência e obediência que se seguiu. Aqui, de dia e de noite, continuamente, significa todo o ministério de Jesus. De fato, durante todo o seu ministério público, Jesus ouviu dos seus adversários que ele era um blasfemador e sofreu com a sofisma maliciosa de que ele usava o poder do príncipe dos demônios. Essa hostilidade atingiu o clímax na cruz. O "onde está o teu Deus" do texto de hoje é um escárnio insultante que ridiculariza a missão de Jesus e nega o seu relacionamento com Deus. É um deboche que diz, és tu realmente o Messias enviado por Deus? Se é verdade, por que Deus te ignorou? No fim, contém a intenção maligna de que tu não és o Messias, e que a tua afirmação de ser o Filho de Deus é um delírio ou uma mentira. Isso está em sintonia com a atitude daqueles que, sob a cruz, diziam a Jesus, ele salvou os outros, mas a si mesmo não pode salvar, negando o seu ministério, e dizendo, se és o Filho de Deus, desce daí, blasfemando contra a sua divindade. E aqui, a confissão, minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite mostra o profundo interior de Jesus. Aqui, as lágrimas são um símbolo de lamento, paciência e obediência oferecidos diante de Deus. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, chorou tristemente olhando para Jerusalém e orou com forte clamor e lágrimas no jardim do Getsemane. As lágrimas que correm no texto de hoje são também lágrimas santas de amor ardente pelos pecadores e para cumprir a vontade de Deus Pai. E aqui, de dia e de noite abrange todos os momentos do ministério de Jesus, e alimento indica que a tristeza e o lamento de Jesus estavam sempre presentes em todo o seu ministério, como o pão do dia a dia. De fato, como testemunha o livro de Hebreus, Jesus ofereceu súplicas com grande clamor e lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte e foi obediente até o fim. Essas lágrimas de Jesus confirmam a santa imagem de Jesus, que silenciosamente carregou todas as tristezas da nossa humanidade e caminhou pelo caminho da expiação. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia passado com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, uma multidão que festejava. Este versículo é uma cena em que Jesus relembra o tempo em que, enquanto guiava o seu próprio povo a Deus durante o seu ministério público, compartilhava alegria com eles. Contém a profunda tristeza de Jesus, que agora entrou no caminho do sofrimento e deve se separar deles por um tempo. A frase "quando me lembro disto" é uma retrospectiva de Jesus sobre o seu próprio ministério. E aqui, multidão que festejava, refere-se aos peregrinos que iam ao templo de Jerusalém para as festas. Olhando para os evangelhos, podemos ver que Jesus também acompanhava a multidão na Páscoa, Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Acompanhava aqui refere-se à imagem de Jesus guiando o caminho deles em direção a Jerusalém, e voz de alegria e louvor faz lembrar os momentos cheios de graça de louvar a Deus junto com os peregrinos. Ou seja, testemunha que o ministério público de Jesus não era feito apenas de lágrimas, mas também de alegria. E aqui, fui com eles à casa de Deus, embora signifique em primeira instância que ele guiava a multidão para o templo naquela época, revela fundamentalmente a missão essencial de Jesus. Jesus, que guiava a multidão a Deus há 2000 anos, hoje também guia o povo escolhido desde a eternidade a Deus através do Espírito Santo. Ou seja, este versículo do texto de hoje prefigura o ministério de intercessão de Jesus, que guia o povo de Deus para dentro da verdadeira presença de Deus. E aqui, em dentro de mim derramo a minha alma, derramar contém o significado de que a alma está sendo transbordada. Descreve a imagem do ser inteiro de Jesus, como se a água estivesse sendo derramada, imerso em profunda tristeza. Mostra o coração conturbado de Jesus diante da tristeza de ter que se separar temporariamente dos discípulos antes da morte na cruz e diante da dor substitutiva de ter que carregar o fardo dos pecados da humanidade em seu lugar. No entanto, essa tristeza é totalmente compensada pela ressurreição após a morte na cruz, e até insinua que, após a ressurreição, Jesus levará o seu povo de volta a Deus, alcançando um culto de alegria e louvor eterno. Em segundo lugar, o texto de hoje fala da confiança de Jesus, o Messias, em Deus e da sua esperança na ressurreição. No Salmo 42, 5, 6, lemos: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus,
pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, a minha alma está abatida dentro de mim, portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Este versículo contém a profunda angústia de Jesus, que carregou pessoalmente a culpa da humanidade, uma pergunta retórica que contém uma profunda verdade teológica e a imagem interior de Jesus, que apesar de tudo, confia em Deus. Aqui, alma não se refere apenas ao espírito, mas significa o ser inteiro de Jesus. Ou seja, Jesus está colocando todo o seu ser diante do poder de Deus e está dando a si mesmo uma santa exortação. E aqui, abatida não significa apenas estar desanimado, mas significa curvar-se, afundar-se profundamente ou inclinar o corpo. Isso descreve o estado da alma de Jesus, que está realizando a obra de expiação, afundando profundamente sob o peso da culpa. Em outras palavras, este é o aspecto da dor extrema que Jesus, sem pecado, experimenta ao carregar todos os nossos pecados em seu lugar, como se o corpo humano estivesse encurvado sob o peso de um fardo enorme, carregando todos os pecados da nossa humanidade. E aqui, perturbar-se também não significa apenas estar ansioso, mas representa o estado em que o interior de Jesus treme violentamente diante do peso da culpa, como o mar se agitando devido a uma tempestade. Esta é a realidade do medo que ele queria evitar no Getsêmani, e é a imagem de Jesus carregando pessoalmente, em lugar do pecador, o terror que o pecador deve enfrentar. Além disso, como uma pergunta retórica, isso sugere que esse medo e terror que Jesus carregou são baseados no pacto de redenção feito antes da eternidade. Ou seja, esse medo e terror de Jesus são o soberano agir e a história de Deus para realizar o amor do pacto feito antes da eternidade. Apesar disso, o esperar aqui significa expectativa e esperança em Deus. Isso revela a confiança absoluta de Jesus, que espera apenas em Deus até o fim, mesmo em meio ao medo e terror extremos. E aqui, salvação da sua face, ajuda de sua face, simboliza a presença e a graça de Deus. Ou seja, se o sofrimento da cruz foi o tempo em que a face de Deus estava oculta, a ressurreição é o evento decisivo em que a face de Deus brilhou brilhantemente mais uma vez sobre Jesus, que estava na tumba. Portanto, a ajuda aqui inclui a história da ressurreição, que quebra o poder da morte e levanta Jesus novamente. Assim, a confissão ainda o louvarei pressupõe a ressurreição. Jesus ainda está no meio do sofrimento da cruz, mas já está declarando louvor, confirmando a vitória da ressurreição. Ó meu Deus, a minha alma está abatida dentro de mim, portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Agora, este versículo é uma oração de autoexame em que Jesus, no clímax do sofrimento da cruz, relembra o seu ministério público e se apega à glória e ao poder de Deus. Neste título, ó meu Deus, há uma intimidade inabalável e uma confiança ardente em Deus. Isso mostra que, mesmo no momento em que a alma de Jesus está sendo profundamente oprimida e submersa pelo peso da culpa, a convicção de Jesus em direção a Deus Pai não está balançando nem um pouco. E aqui, a confissão lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte é uma imagem de se apegar ao poder de Deus enquanto relembra a glória de Deus Pai em meio à dor extrema de carregar o fardo dos pecados da nossa humanidade. E os lugares mencionados aqui lembram a história de Deus Pai, que esteve junto em cada passo do ministério de Jesus. Ou seja, a terra do Jordão significa o tempo em que abriu início público do ministério de Jesus com a voz de Deus Pai e a presença de Deus Espírito Santo. E os Hermonitas, ou seja, o Monte da Transfiguração, foi o lugar da confirmação celestial onde a glória de Deus escondida no interior de Jesus, que vestiu o corpo de um ser humano, foi revelada de forma brilhante. Finalmente, o pequeno monte, Monte Mizar, simboliza o tempo de intimidade em que ele deixou o olhar do público e teve uma conversa profunda com Deus, apenas os dois sozinhos. Como é? Agora Jesus está sofrendo a difamação e a vergonha dos adversários na cruz. No entanto, mesmo em meio a essa miséria, ele está relembrando a gloriosa presença de Deus, que esteve presente na terra do Jordão, no Monte Hermon e no Monte Mizar. Embora as pessoas do mundo tenham abandonado Jesus e ido embora, Jesus lembrou de Deus Pai, que o chamou de meu filho na terra do Jordão. Embora as forças de Satanás tenham escarnecido e desprezado Jesus, Jesus lembrou de Deus Pai, que o revestiu de glória celestial no Monte da Transfiguração. Embora o mundo tenha isolado Jesus sozinho, Jesus lembrou de Deus Pai, com quem teve uma comunhão ardente no Monte Mizar. Claro, lembrar aqui não significa apenas relembrar o passado, mas é um ato de agarrar-se pela fé ao pacto e à fidelidade de Deus. Ou seja, Jesus estava caminhando no caminho da vitória, segurando firmemente apenas a promessa fiel e a glória de Deus, mesmo naquela dor da cruz onde sua própria alma era oprimida pela culpa da nossa humanidade. Em terceiro lugar, o texto de hoje fala sobre o juízo substitutivo de Deus e a confiança absoluta de Jesus, o Messias, em Deus.
No Salmo 42, 7 e 9, lemos: Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, rocha minha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Este versículo descreve vividamente o juízo de Deus que Jesus, o Messias, carregou através do sofrimento da cruz, através das metáforas de catadupas, cachoeiras, abismos, ondas e vagas. Aqui, catadupa significa um enorme fluxo de água caindo do céu, simbolizando a santa ira de Deus caindo sobre a cabeça de Jesus, o Redentor. É como se as comportas do céu tivessem sido abertas, e a ira do juízo de Deus sobre os pecados da humanidade estivesse sendo derramada intensamente sobre Jesus, que estava na cruz. E aqui, abismo significa o abismo que aparece em Gênesis 1:2, que simboliza um desespero profundo que nós humanos nunca poderemos alcançar e o juízo de Deus difícil de carregar. Ou seja, a confissão de que um abismo chama outro abismo indica que a dor da separação espiritual continua sem fim devido ao juízo de Deus sobre o pecado. Essa dor, onde outro abismo avança sobre a profundidade do juízo de Deus, indica que a profundidade da dor da separação espiritual que Jesus, que carregou os pecados da nossa humanidade em seu lugar, teve que sofrer, estava em um nível que ultrapassa a imaginação humana. E aqui, ondas e vagas também significa que a ira do juízo de Deus sobre o pecado está cobrindo a alma de Jesus sem descanso. Isso implica que a ira do juízo de Deus está envolvendo Jesus completamente, assim como Jonas, sofrendo o juízo de Deus, confessou em Jonas 2:3, Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Mas o ponto a notar aqui é que o pronome possessivo tua que está anexado antes das palavras catadupas, ondas e vagas. Isso indica que o castigo da cruz de Jesus não foi uma tragédia acidental, mas um processo da obra de salvação que ocorreu dentro da soberania de Deus e da economia do juízo justo. Por isso, Jesus não evitou nem um pouco as ondas do juízo que avançavam sem descanso. Pelo contrário, para satisfazer perfeitamente a justiça de Deus, ele estava recebendo toda aquela ira com o seu próprio corpo. Aqui, passar sobre mim significa a aparência de ondas enormes cobrindo sucessivamente. Ou seja, Jesus estava silenciosamente de pé sob aquelas ondas de juízo desesperadas para carregar os pecados do seu povo em seu lugar. Contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Este versículo é uma cena em que Jesus relembra todo o seu ministério público em meio a tal dor e confessa sua profunda confiança em Deus Pai. Aqui, de dia e de noite apontam para todo o ministério de Jesus, e misericórdia significa o amor pactual de Deus. E aqui, mandará significa ordenar, indicando que todos os passos de Jesus foram uma obediência à ordem de Deus. Além disso, aqui a sua canção é uma confissão a Deus, e como conteúdo principal do ministério de Jesus, indica que a origem desse ministério está em Deus. Ou seja, todo o ministério de Jesus começou com a ordem de Deus para realizar o amor pactual antes da eternidade e foi completado pela obediência ativa de Jesus. Em outras palavras, Deus esteve presente em todo o ministério de Jesus e liderou todo o ministério. Isso significa que o mesmo vale para o sofrimento da cruz que Jesus está enfrentando agora. Esse sofrimento da cruz também é a ordem santa de Deus e a obediência voluntária do próprio Jesus. E aqui, em uma oração ao Deus da minha vida, Deus da minha vida indica que Ele é o Deus que não apenas concederá a vida eterna aos que creem no mérito do sangue de Jesus Cristo, mas também é o Deus que ressuscitará o próprio Jesus da morte dentro do pacto de redenção. Esta é também uma profecia em que Jesus proclama com antecedência a sua própria ressurreição que ocorrerá após a morte na cruz. Embora seu corpo físico pendure na cruz para derramar sangue e morrer, o Deus da vida certamente fará com que o próprio Jesus ressuscite da morte. Em conclusão, esta palavra significa que o Deus que esteve presente e ordenou durante todo o ministério público de Jesus é a garantia certa da própria ressurreição de Jesus que ocorrerá no futuro. Agora Jesus está orando desesperadamente a esse Deus da vida. Direi a Deus, rocha minha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Este versículo é um clamor desesperado que Jesus, o Messias, soltou para Deus Pai no clímax do sofrimento da cruz, e é um lamento retórico que contém um significado teológico profundo. Primeiro, aqui, rocha simboliza Deus, que é uma rocha sólida que nunca balança e que se torna o único refúgio. Ou seja, Jesus está confessando Deus Pai como seu refúgio eterno, mesmo em meio à dor da cruz cercado por adversários. Isso revela a confiança absoluta de Jesus em Deus Pai, mesmo no meio do turbilhão de dor extrema.
E aqui, o clamor, por que te esqueceste de mim, significa o ser abandonado por Deus que Jesus, que carregou os pecados da humanidade em seu lugar, teve que sofrer. Ou seja, porque Deus Pai é um ser santo que não pode estar nem um pouco com o pecado, Jesus, que recebeu a transferência de todos os pecados da humanidade, teve que sofrer o juízo da separação espiritual onde a face de Deus Pai estava oculta. Jesus está expressando isso como esquecimento, e isso mostra que foi uma separação substitutiva, abandono, alienação e isolamento para satisfazer a justiça de Deus. Além disso, aqui, por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? É uma ênfase e extensão do lamento anterior. Ou seja, se o esquecimento da primeira parte significa a alienação espiritual onde a relação vertical com Deus é cortada, a opressão do inimigo na segunda parte significa dor horizontal e prática. Isso mostra concretamente o que é a dor do castigo da cruz através da imagem do castigo vertical e do castigo horizontal. Ou seja, sobre Jesus pendurado na cruz não apenas se derramou a dor da separação espiritual do castigo vertical, mas também a pressão esmagadora do castigo horizontal, isto é, do poder do pecado e da morte, a dor eterna do lago de fogo do inferno que o pecador deve enfrentar. Sobre Jesus, que carregou o fardo dos pecados da nossa humanidade, a dor da separação espiritual e a dor do lago de fogo do inferno, que podem ser chamadas de resultado inevitável desse pecado, foram derramadas juntas. Aqui, lamentar significa ser triste, ser escuro como breu, e andar triste escuro é a imagem do lago de fogo do inferno e a realidade dessa dor. Ou seja, Jesus através disso mostra quão desesperada e terrível foi a dor substitutiva do castigo da cruz que ele carregou em lugar dos pecadores. Apesar disso, esses dois lamentos não são lamentos de desespero, mas são perguntas retóricas baseadas na confiança no pacto de redenção de Deus feito antes da eternidade. Ou seja, a razão pela qual Deus esquece Jesus e o faz andar sob a opressão do inimigo é para realizar o plano de salvação da humanidade planejado desde a eternidade. Finalmente, essa dor da separação espiritual do castigo vertical de Jesus, ou a dor do lago de fogo do inferno do castigo horizontal, não é uma tragédia acidental, mas um processo inevitável da história da redenção realizada dentro da providência e ação completa de Deus. De qualquer forma, Jesus pagou o preço dos pecados da nossa humanidade através dessa dor do castigo da cruz, e completou aquele caminho de salvação eterna. Por último, o texto de hoje fala da vitória final de Jesus, o Messias, através da sua ressurreição. No Salmo 42:11, lemos: Com ferida mortal nos meus ossos, os meus inimigos me afrontam, dizendo-me continuamente, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é a salvação da minha face, e o meu Deus. Com ferida mortal nos meus ossos, os meus inimigos me afrontam, dizendo-me continuamente, onde está o teu Deus? Esta palavra é uma expressão sinecdótica, mostrando mais uma vez de forma abrangente o insulto e o escárnio dos adversários que Jesus sofreu através do seu ministério público e do sofrimento da cruz. Enfatiza especialmente a vergonha extrema que ele sofreu dos inimigos na cruz. Aqui, com ferida mortal nos meus ossos significa literalmente como se estivesse esmagando meus ossos, descrevendo a extrema dor da alma, como se todo o ser estivesse sendo esmagado, além da simples dor física. E aqui, afrontam inclui escárnio e insulto. Vendo os evangelhos, Jesus durante todo o ministério público recebeu desprezo por ser um samaritano, o escárnio de estar possesso por demônio e o deboche de pedir emprestado o poder do demônio. Essa hostilidade atingiu o clímax na cruz, e as pessoas, como se tivessem prometido, escarneceram de Jesus com uma só voz. Aqui, onde está o teu Deus, é o núcleo desse escárnio. Esta não é uma pergunta que nega a existência de Deus, mas um deboche que diz, se Deus realmente está com você, por que ele não te salva? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é a salvação da minha face, e o meu Deus. Esta palavra é o refrão de glória que termina o Salmo 42, e é a grande proclamação de Jesus, que tem certeza da vitória da ressurreição mesmo em meio a essa dor extrema da cruz. Aqui, a palavra, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Continua se repetindo após o versículo 5, e isso mostra a imagem de Jesus que não discute com os adversários nem mesmo em meio ao escárnio e à censura que parecem quebrar os ossos, e apenas obedece completamente à vontade de Deus. Isso contém a confissão de obediência que ele orou no jardim do Getsêmani até que o suor se tornasse gotas de sangue, não seja como eu quero, mas como o Pai quer. E aqui, espera em Deus indica a confiança absoluta de Jesus em Deus. Especialmente, Deus que é a salvação da minha face significa que Deus fará com que o rosto de Jesus levante novamente, e o salvará da vergonha e da morte, tornando-o glorioso. Se a ajuda de sua face no versículo 5 anterior enfatizou a presença e a graça de Deus, aqui a salvação da minha face está focando no rosto de Jesus.
Neste momento, o rosto de Jesus estava, como a profecia de Isaías 52, em um estado manchado de cusparada, vergonha e desprezo na cruz. Agora, esse rosto de Jesus será transformado através do rosto de Deus Pai, isto é, através daquela presença e graça, em uma luz brilhante de ressurreição e salvação. Jesus está olhando para o dia da ressurreição, onde seu rosto miserável será finalmente restaurado como um rosto de vitória e glória através da ajuda da face de Deus Pai. Por último, a confissão ainda o louvarei, o meu Deus é uma proclamação de fé que pressupõe a ressurreição. Jesus está passando pelo vale da morte da cruz, mas tem certeza de que Deus nunca o abandonará e o ressuscitará novamente. Por isso, este louvor é uma grande declaração de fé que proclama a vitória da ressurreição que ocorrerá no futuro como uma certeza atual. Por que estás abatida, ó minha alma? Jesus, obrigado. Agradeço. Amo-te. Confessamos que através da dor da cruz do Senhor, passamos a desfrutar da paz. Conceda bênçãos para que possamos nos tornar aqueles que entram no céu através da fé no mérito do sangue de Jesus Cristo. Abençoe e oro em nome de Jesus. Amém.